Bom, galera, então vamos fechar esse assunto aí de hoje, falando aí sobre o último teorema, teorema das raízes. Raízes tem acento. Raízes tem acento, raiz não, tá? Racionais. Último teorema aí da aula de hoje. Esse teorema vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Vou trazer aqui sem demonstração também, tá bom? Demonstração vocês podem consultar no livro. Se a gente tem um polinômio Se a gente tem esse polinômio aqui, né, com a n diferente de zero, lógico. E muito importante isso aqui, com coeficientes inteiros, tá? E agora não são coeficientes reais, são coeficientes inteiros. Então, 1, menos 3, 7, menos 2. Esses vão ser os tipos de coeficientes que a gente vai ter. Nada de fração, nada de raiz, nada de complexo, tá? Nada de número não real. Então, se a gente tem um polinômio desse tipo, se P de x admite raiz racional, e aí a gente vai falar que a nossa raiz racional é P sobre Q. O que é um número racional mesmo, pessoal? O número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração de dois números inteiros, tá? Então, π, por exemplo, π você não consegue escrever ele como uma divisão de números inteiros. Então, π não é um número racional. Agora, 0,3. 0,3 você consegue escrever ele como sendo 3 sobre 10. Então, 0,3 é um número racional. Tudo bem? Então, se o nosso polinômio ele admite raiz racional, então eu não estou falando que ele admite. Eu estou falando se ele admitir uma raiz racional, certo? Com P sendo então um número inteiro e Q sendo um número inteiro positivo, né? E obviamente diferente de zero, porque você não quer ter um denominador igual a zero. Com P e Q primos entre si, ou seja, essa fração já está na forma simplificada, então P é divisor de a zero e Q é divisor positivo, tá? Porque o que a gente vai pegar só números positivos de AN. Tá? Teoreminha bem ácido aí, bem áspero, difícil de entender. Só que eu espero que com os exemplos que eu vou fazer aqui facilite para vocês, tá? Vamos pegar aqui. Ó, se vocês quiserem copiar o teorema aí, pausa o vídeo, mas eu vou aqui para os exemplos, tá? Vamos pegar aqui, pessoal, esse polinômio. Polinômio de sexto grau. Tá? E a pergunta é: quais são as raízes racionais dessa equação? Essa é a pergunta. Bom, as raízes racionais, pessoal, dessa equação aqui, elas vão ser dessa forma.
tá? Primeira coisa que a gente tem que se atentar. Todos os números aqui, todos os coeficientes são números inteiros? Sim, todos os coeficientes são números inteiros. Então, a gente pode estar aplicando o teorema das raízes racionais aqui. Então, se esse cara aqui ele admite alguma raiz racional, ou seja, se das 6 raízes que ele tem, alguma é racional, então essa raiz racional ela vai ser uma das seguintes. Vamos lá. O P ele é divisor de menos 12. Então, quais são os divisores de menos 12, pessoal? Mais e menos 1, mais e menos 2, mais e menos 3, mais e menos 4, mais e menos 6 e mais e menos 12. Então, todos esses caras aqui, eles são números que dividem 12 de forma exata, nenhum outro, tá? Esses são todos os divisores inteiros de 12. E quem são os divisores positivos de 2? 1 e 2. Beleza? Então, olha só, a gente está aplicando o teorema aqui. O P, ele é um número inteiro e o P, ele é divisor de a zero, que é o termo independente. Então, o nosso P aqui, ele é divisor de menos 12. E o nosso Q, ele é um divisor positivo de 2. Beleza? Então, se esse polinômio de sexto grau tem alguma raiz racional, a raiz racional vai ser alguma dessas aqui. Aí a gente vai pegar todos esses caras e a gente vai dividir por 1. Então, como o P pode ser qualquer coisa daqui e o Q pode ser qualquer coisa daqui, P sobre Q vai ser todos eles divididos por 1. E todos eles dividido por 2. Só que se a gente dividir 4, 6 e 12 por 2, a gente volta em 1, 2 e 3, que a gente já contou aqui. Se a gente dividir 2 por 2, a gente volta no 1. Então, os únicos números aqui que a gente precisa dividir por 2 são o mais ou menos 1 e o mais ou menos 3. Tá? Porque se a gente dividir o 2, o 4, o 6 e o 12 por 2, a gente volta no 1, no 2, no 3 e no 4. Não, no 4 não, né? A gente volta no 1, no 2, no 3 e no 6. Ufa! Então, se esse polinômio admite uma raiz racional, a raiz racional obrigatoriamente é uma dessas daqui. Quantos números que a gente tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente tem 16 possibilidades de raízes racionais para esse polinômio do sexto grau. Se esse polinômio admite alguma raiz racional, essa raiz obrigatoriamente está aqui, por causa do teorema. E agora, professor, o que a gente faz para descobrir qual dessas é? Quer dizer, o que a gente faz para saber se alguma dessas é a raiz racional? Testa, tá, galera? Mas eu não vou colocar vocês para testarem 16 raízes, não, tá? Se quiser, pode testar. Eu só vou dar a resposta aqui que o P de 2 zera esse polinômio e o P de meio zera esse polinômio, tá? O 2 está aqui e o meio está aqui. Se você jogar qualquer um dos outros,
o P de x vai ser diferente de zero para qualquer um desses. Só para o 2 e para o meio que esse polinômio zera. Isso significa que o 2 e o meio são as únicas raízes racionais desse polinômio. Tá? Mas, professor, e as outras 4 raízes desse polinômio são o quê? Ou elas são irracionais, ou elas são não reais, complexas, com parte imaginária, tá? Aí, só Deus na causa, tá? Porque se você ainda dividir esse polinômio por 2 e por meio, você ainda vai ter um polinômio de 4º grau para resolver. E aí, meu filho, vai sair não. Tá? Vamos para mais um exemplo, tá? O próximo exemplo que a gente tem aqui... Só deixa eu arrumar minha câmera aqui. O próximo exemplo que a gente tem aqui, pessoal, pra gente fechar a aula de hoje aí, é... Quais são as raízes inteiras dessa equação? Quais são as raízes inteiras dessa equação? Bom, primeiro, a equação tem coeficientes inteiros? Sim, todos os coeficientes aqui são inteiros. Então, a gente pode estar aplicando o teorema das raízes racionais, tá? Então, as raízes racionais desse polinômio vão ser da forma P e Q, em que P pertence aí aos divisores de 9, né? Então, P pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 3 ou mais ou menos 9. E Q vai pertencer aí ao conjunto dos divisores de 1, ou seja, 1 dos divisores positivos, tá? Isso significa, pessoal, que P sobre Q vai pertencer aí a esse conjunto, ó. Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 9, tá? Então, P sobre Q vai ser um desses 6 números. Então, um desses 6 caras aqui... Um não, né? Se algum desses... Oh, meu Deus, esse tá difícil. Se esse polinômio apresentar alguma raiz inteira, que não deixa de ser uma raiz racional, essas raízes vão ter que estar nesse conjunto. Tá? E aí a gente testa. P de 1 vai dar menos 8. P de menos 1 vai dar menos 4. P de 3 vai dar 36. P de menos 3 vai dar 0. P de 9 vai dar menos 522. E P de menos 9 vai dar menos 468. Nossa, professor, como é que você está fazendo essas contas tão rápido? Eu trouxe pronto, tá? Não é rápido isso aqui não. Você tem que jogar valor aqui e calcular, tá? Então, dessas 6 raízes possíveis para as raízes racionais desse polinômio, só essa daqui é uma raiz inteira, tá? As outras você pode descartar. Então, esse polinômio aqui tem como raiz o menos 3. Então, menos 3 é raiz. Como é que faz para achar as outras duas raízes? Divide esse cara por Brillouin-Ruffini, e aí você vai obter um polinômio de 2º grau, e você acha as outras duas raízes por Bhaskara, e não é para dar inteiro, tá? Porque se desse inteiro ia estar aqui. Então, provavelmente aí, ou você vai achar número irracional, como por exemplo, raiz de alguma coisa, ou você vai achar número complexo com parte imaginária, tá? Só mais um último detalhe, pessoal, é que... Reparem aqui que a gente falou que P e Q eles têm que ser primos entre si. Mas o que isso influencia no teorema? Só que tá, ó. Como, por exemplo, 4 e 2 não são primos entre si, se você divide 4 por 2, você vai chegar em resposta repetida, tá? Então, isso aqui que o teorema traz, que o P e Q tem que ser primos entre si, só serve para você não precisar ficar fazendo conta e chegar em raiz que você já encontrou,
em possibilidade de raiz que você já encontrou, tá bom? Então, esse primos entre si é só para isso. Beleza? Só para, por exemplo, você não precisar dividir 12 por 2, porque senão você vai chegar em 6, que você já encontrou dividindo 6 por 1. Legal? Só para isso que serve esse adendo aí do teorema. Beleza? Galera, então esse foi o teorema das raízes racionais, tá bom? Vocês estão recebendo hoje aí a lista de números complexos, né? Dessa parte aí de equações polinomiais. O simuladinho, pessoal, eu vou estar trazendo amanhã, tá? Infelizmente, hoje minha semana foi meio corrida, eu não consegui terminar o simuladinho de vocês para hoje na quinta. Mas amanhã, na sexta, eu vou estar trazendo junto com o nosso começo de geometria analítica, tá bom? Então, é só esse aviso aí que eu queria dar. O simuladinho vai ser entregue amanhã. Show? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Na semana que vem, então, eu vou matar qualquer coisa que tenha ficado aí de complexo e a gente já parte para análise combinatória e probabilidade. Tranquilo? Foi mal aí com o meu tempo de aula de vocês. A aula hoje foi meio longa, mas é nóis.